Senhoras e senhores, 5 horas da tarde, como de praxe, seu Ibagenscast de segunda-feira com seu review de disco e está no ar. Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui do meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí que curte a página, o Ibagenscast. E hoje nós vamos falar meio que tendo razão das nossas convicções, né? Do disco do Hangar, The Reason of Your Conviction. Mas antes, os reclames do Manu para vocês. Bom, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem um like, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder contribua com o nosso trampo via Pix. Lembrando, amanhã tem live com o Christian Passos, lendário vocalista da banda Wizards, e amanhã tem um review de um disco da banda Wizards, o meu preferido da banda, por sinal. Sexta-feira tem entrevista, mas eu não vou revelar ainda não, amanhã eu falo. The Reason of Your Conviction, disco do Hangar, tem alguma informação sobre ele aí, Caio? Tenho sim. O disco ele foi produzido pelo Aquiles Priester, né? Baterista da banda. Foi coproduzido pelo Eros Trent, o Marcelo Pompeu e pelo Fábio Laguna. Engenharia do som do Cristiano Schneider e do Rafael Lopes. Foi gravado no Mr. Som Studio, mixado na área 51 Recording Studios e masterizado também na área 51 Recording Studios. A banda, né? O Nando Fernandes nos vocais, o Aquiles Priester na bateria, na guitarra o Eduardo Martinez, nos teclados o Fábio Laguna e no baixo o Nando Melo. Os convidados especiais do disco, o Arnaldo Antunes, o Vitor Rodrigues e a Antoniela do Canto. Vai lá, descobre com qual música? Just the Beginning. Just the Beginning, ela é uma introdução, né? Para preparar para a primeira faixa, né? É um pouquinho diferente das introduções que são feitas pelo Angra, né? Basicamente conta, né? Dá mais ou menos a ideia do tema do disco, né? Que vai contando a história de um serial killer, desde o primeiro assassinato e vai até em diante, né? Então, justamente a introdução, ela traz esse clima, né, um tanto misterioso, um tanto soturno, né, que eu acho que funciona muito bem para iniciar o disco em si, né? Não é somente uma trilha, entendeu? Que vai dar um link para uma primeira faixa. É muito mais do que isso na minha concepção. Eu também gosto de. Eu acho que essa primeira faixa ela é mais. Ela funciona mais pro conceito do disco do que as faixas introdutórias dos discos do Angra ou das bandas de power metal em geral. E eu também gosto da participação do Arnaldo Antunes, falando da última frase dessa introdução, que é muito boa. Na sequência vem a música The Reason of Your Conviction, que, assim, é um clássico da banda, um clássico, diria que um clássico do metal nacional, uma música bem rápida, bem pesada. Eu acho impossível que alguém que curta heavy metal não gostar desse som, porque é muito bom. Os vocais do Nano são ótimos e bem marcantes. O instrumental do meio se transforma em algo meio Damage Inc. do Metallica. Os Sim. detalhes do teclado também são um destaque. E, obviamente, o virtuosismo do Aquiles se destaca bastante. A parte no piano que abre o final da música, né, que entrega para o último refrão da música, eu acho bonita pra caramba. E o final da música é sensacional. A performance do Nando, principalmente. Para mim, um clássico. Sim, com certeza, né? A partir da The Reason of Your Conviction, você já percebe algumas coisas nesse disco. Você vê que ele foi trabalhado muito a esmo. Por quê? Porque todas as músicas, né? ah, eu vou citar um jargão, elas têm cola. O que que seria cola, né? Elas não são partes que foram juntadas como um quebra-cabeça, entendeu? Tudo flui muito bem. E uma das razões que isso é feito no disco inteiro, e eu vou dar um crédito para essa pessoa, é para o Fábio Laguna, porque todo o trabalho de teclados, especialmente nessa parte, para dar conexão numa estrofe, num verso, num refrão, e juntar tudo isso e fazer que soe coeso do início ao fim, acho que 80, 90% é do teclado que faz essa junção, porque a guitarra está fazendo a base, ou está fazendo algum lick, a bateria e o baixo estão segurando o groove, né? E o teclado que faz isso e o Fábio ele faz de uma maneira magistral, né?
Agora, voltando para a música, The Reason of Your Conviction é um clássico. Eu gosto muito da parte do piano, eu acho sensacional, principalmente também a parte que o Manuel falou, né, que parece um pouco Dama de Ink, lembra coisas também do Slayer e de outras bandas de thrash, né, mas sem desvirtuar tanto do power metal, entendeu? Ainda fica nesse terreno, fica tranquilo para as pessoas que gostam do gênero, então ficar tão não vai ficar tão fora da casinha, para ser bem sincero. Próxima música. Próxima música é Hastiness, né? É uma pedrada em forma de música. Aqui eu vou destacar principalmente a performance vocal do Nando Fernandes, que tem muita intensidade. Eu acho que uma das razões que foi necessária, meio que uma lenda, né? Não sei se é verdade, a troca de vocal para esse disco, né? Foi que eles precisavam de um cara com mais punch, né? Na voz, que entregasse uma performance mais agressiva, e acho que o Nando faz isso impecavelmente, não só nessa faixa, mas no disco inteiro. Mas aqui eu vou colocar o destaque também no Nando, e também vou colocar o destaque chovendo molhado pro Aquiles, né? O groove que ele faz nessa faixa é sensacional, tem que tirar o chapéu para ele. Aqui o Aquiles ele dá as caras com uma introdução muito boa, e quem também tem muito destaque para mim são os teclados do Laguna. É uma música mais power metal do que a anterior, mas ela também é cheia de elementos de rock progressivo, metal progressivo, principalmente no instrumental. Mas no geral é um power metal bem rápido, e eu também destaco a performance do Nando Fernandes, para mim uma ótima música. Na sequência vem Call Me in the Name of Death. Eu não curto muito a guitarra acompanhando o tema do piano no começo, para mim não soa muito bem. Eu gosto de como o peso vai sendo inserido aos poucos na música. É uma música que para mim lembrou um pouco Eagle Painted Grey do Angra. Tem uma pegada meio new metal, tem um solo curto e bem bonito no meio, e é uma música sem muito trabalho instrumental, e com mais foco na estrutura convencional, verso, ponte, refrão. Funciona bem, não à toa ganhou um clipe. Uma boa música. Sim, sim, com certeza. Eu acho que o ponto principal dessa música, né, que ela não inventa mais do que ela realmente precisa ser, né? Tem um belo solo do Martinez, né? O trabalho que a música tem, né? Apesar de ser uma estrutura simples, né? Ela tem alguns ganchos, principalmente nessa parte da inclusão do peso que você mencionou, e eu acho que ela, para ser uma das músicas de trabalho do disco, poderia ser The Reason of Your Conviction, poderia ser Hastiness, mas Call in the Name of Death também uma ótima música para ser uma música de trabalho do disco. Próxima música. Próxima música é Forgive the Pain, né? Novamente entrando um pouquinho nessa área do power, né? Eu gosto da maneira também da condução do baixo do Nando Mello nessa música. Acho que o trabalho que ele faz aqui também é muito subestimado, não só aqui, mas também em toda a discografia do Hangar, né? E novamente chovendo molhado também para a interpretação do Nando, que é espetacular. Essa é mais uma música que alia peso com velocidade. Tem um refrão bem speed e com um ótimo trabalho de backing vocals. Eu gosto bastante como o teclado, em como o teclado dobra o riff com as guitarras. As notas agudas do Nando são bem agressivas. E eu gostei bastante mesmo do time de baixo do Nando Mello. E de como ele, no meio de tanta pancadaria instrumental, faz o arroz com feijão. Não tenta ficar fazendo nenhum arranjo mirabolante e faz um negócio que funciona muito bem. Para mim é uma boa música com destaque para o refrão. Sim, com certeza. Principalmente porque ele fazendo o arroz com feijão, né, ele faz os outros músicos terem mais liberdade para poder incrementarem, principalmente bateria, guitarra, entendeu? Que ele vai estar segurando lá no fundo tranquilamente. Bom, a próxima música é Captivity. E eu acho essa música espetacular, assim. É como se fosse o Pantera com o Dio no vocal. O Aquiles ele faz umas levadas meio abrasileiradas no refrão antes do solo, que é bem surpreendente, bem legal, gosto bastante. Eu acho o solo ótimo. E depois disso entra num instrumental mais prog, mas que é bem curto. E o Nando volta cantando a ponte e o refrão para fechar a música
e para mim uma das melhores músicas do disco. Sim, na verdade, para mim, essa música, assim, o início, ela não me cativou tanto. Ela dá uma mudada brutal, assim, para mim. Ela me ganha totalmente, justamente quando o Aquiles dá essa groovada mais abrasileirada e depois entra no refrão e tudo mais. E para mim, ela me ganha aí, entendeu? Tudo bem que isso, apesar da música ser curta, mas isso também muda justamente acho que em 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 de música. Então, para mim, eu acho uma ótima música também, eu concordo com o Manuel. Próxima música. Próxima música é Forgotten Pictures, né? Forgotten Pictures, eu já acho ela um pouco mais prog, né? Mas assim, novamente, eu vou citar uma das coisas que me ganha nesse disco, né? As músicas, né? Elas não soam tanto mid-tempo quanto a maioria dos discos de heavy metal atual, entendeu? É sempre a bateria um pouquinho à frente do tempo, acelerada, entendeu? Então parece que você tem essa sensação de movimento, entendeu? Ou a bateria está um pouquinho na frente, ou ela está entrando um pouquinho atrás, então ela nunca está cravada no centro. E eu acho que isso é muito bacana da parte do Aquiles, porque o pessoal sempre chama ele de robozinho, né? Só que, na verdade, não é bem isso, entendeu? Eu acho que ele é um grande baterista justamente por você não perceber que ele vai fazer nas pequenas mudanças e você acha que ele está fazendo tudo normal, mas na verdade ele não está, entendeu? Então, nessa música, Forgotten Pictures, justamente me ganha por isso, entendeu? Por essas pequenas mudanças que o Aquiles vai fazendo, que no final você não percebe, se você não estiver atento, né? Mas que contribui espetacularmente para o resultado. Essa música ela tem um trabalho de pedal do Aquiles que é impressionante. O Nando canta no limite dele, né, nessa música. Eu acho que faltou um trabalho um pouco maior de backing vocals, eu senti um pouquinho de falta. O instrumental eu acho menos inspirado que os anteriores, e quem chama a atenção aqui é justamente o Aquiles. E aí, para mim, fica clara a impressão de que o Aquiles ele foi compondo partes na bateria e a banda criando arranjos por cima. Não me soou algo tão inspirado quanto as músicas anteriores, mas é uma boa música. Na sequência tem Everlasting is the Salvation. Eu gosto bastante dos timbres de guitarra e eu curto bastante os harmônicos que tem na introdução. Eu gosto bastante da linha de voz do Nando Fernandes. E tem umas falas entre os primeiros versos e o teclado fica tocando um tema de fundo que é bem legal. Mas aqui eu achei que demorou para chegar o refrão. O refrão ele demora a chegar e quando chega ele muda muito a pegada da música de um som pesado para um som mais power. Me incomoda um pouco como nos solos você presta mais atenção também nas levadas de bateria do Aquiles do que nos solos de guitarra em si. O Aquiles acaba roubando a cena. E para mim essa música deixa claro que é a banda de um baterista. Então, eu já discordo, né? Na minha opinião, né? Eu gosto também das interseções dos vocais femininos que tem nessa música, né? Principalmente da Antoniela, desculpa. Uh, Só que eu concordo que demora um pouquinho para chegar no refrão, mas eu não sinto como um baterista roubando, entendeu? E novamente, eu acho que também tem muita cola, né? Porque justamente para você transformar essa música numa pegada diferente e depois ir para um power total, entendeu? Você tem que ter um trabalho muito minucioso para acertar isso sem que soe estranho. Então, novamente, parabéns para a banda por conseguir fazer isso. Eu gostei, eu gosto da música, não é das minhas preferidas, mas eu admiro o trabalho que eles fizeram aqui. Próxima música. Próxima música é One More Chance. One More Chance, eu gostei de alguns pontos, né, principalmente dos backing vocals, né, que eu achei que foram bem feitos aqui. Novamente, vou dar destaque para o Fábio Laguna, porque todas as linhas de teclado que vão permeando a música vão adicionando alguns detalhes e justamente essas camadas sonoras que fazem a música evoluir, né? E a interpretação do Nando também, para mim, sensacional nessa faixa. Essa música tem uma introdução muito boa no teclado, que logo ganha a companhia da guitarra, dobrando a frase, e eu acho uma ótima música. O Nando ele canta sem tanta agressividade no começo da música, que mostra ele como um cantor mais versátil. O refrão para mim funciona muito bem e o instrumental tem a banda toda trabalhando bem em conjunto.
Aqui ninguém rouba a cena, eu gostei bastante do instrumental. Eu acho que a música poderia ter um minutinho a menos, mas ainda assim eu acho uma ótima música. A próxima música é When the Darkness Takes You. Eu não gostei muito da introdução desse som, mas logo entram uns riffs bem legais. E aqui alguns riffs novamente tem mais aquilo do que eu falei anteriormente, de me dar a impressão de que o Aquiles foi fazendo levadas na bateria e a banda foi escrevendo riffs que casassem com as levadas por cima. Algumas partes não foram tão inspiradas pro meu gosto. O refrão eu achei muito bom. Tem uma parte no teclado depois do solo que é bem interessante e que leva para um solo dobrado bem bonito. O refrão é bonito e tem uma performance absurda do Nando Fernandes no final. O final dessa música, para mim, me ganhou, assim. Finaliza a música numa nota alta, graças ao Nando Fernandes. Assim, com certeza. Se bem que, para ser uma música que encerra o disco, né, eu achei que faltou alguma coisa para fechar ali, para algum instrumental, alguma coisinha assim, para fechar toda a história. Mas eu concordo com você, né, pelo menos nessa música, que parece que o embrião da música começou na bateria e depois foi adicionando as outras partes, não o teclado ou uma guitarra que geralmente é um instrumento que é utilizado para compor, né? E também concordo com a questão do vocal do Nando Fernandes, que é espetacular aqui em todo o disco, né? Eu fico muito triste, né, que só teve esse trabalho, né, do Nando com o Hangar, né? Porque os dois era, para mim, a união perfeita, assim, em termos de vocal e banda. Eu curto bastante. Vamos lá. Ainda tem mais uma faixa, uma versão que se chama Skins and Bones. Você já chegou a ouvir ela? Não, eu não cheguei, eu ouvi o disco, a versão original mesmo. Uhum. Vamos lá. Top 3 melhores e top 3 piores para você. Vamos lá. Primeiro lugar para mim, Hastiness. Segundo, The Reason of Your Conviction. E terceiro, One More Chance. As melhores. Isso. E as piores. As piores, When the Darkness Takes You. Segundo lugar, Everlasting the Salvation. E terceiro lugar, Forgive the Pain. Tá. O meu top 3 melhores eu boto em primeiro lugar The Reason of Your Conviction. Em segundo, Captivity. E em terceiro lugar, Hastiness. Top 3 piores, eu boto em primeiro lugar, Forgotten Pictures. Em segundo lugar, Everlasting is the Salvation. E em terceiro lugar, When the Darkness Takes You. Bom, esse aí foi o nosso review do disco The Reason of Your Conviction. Talvez o melhor trabalho do Hangar. Tem o Infallible também, que é muito bom. Deixem aí nos comentários o que vocês acham em linhas gerais desse disco. Quais as melhores músicas, quais as piores músicas. A gente vai ter o maior prazer em ler os comentários. E por hoje é isso. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixem o like, por favor, muito importante. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Não percam amanhã o review que a gente vai fazer do disco The Black Knight do Wizards e a live que a gente vai fazer com Christian Passos do Wizards amanhã às 8 da noite. Tá vindo o trampo novo do Wizards por aí, a gente vai conversar bastante sobre isso. Beleza? Até amanhã e falou!